Bom, pessoal do sétimo ano, vamos para a parte de número 2, então, do nosso vídeo a respeito das expressões algébricas. Agora nós vamos falar sobre os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Bom, na primeira parte do vídeo, nós aprendemos o que são termos, né? Os termos são aquelas partes compostas apenas por número, apenas por letra, ou às vezes por letra e número, que são separados entre os sinais de mais e de menos, tá? Quem ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha lá na primeira parte do nosso vídeo. E agora nós vamos falar sobre esses termos e quais deles que são considerados semelhantes. Os termos semelhantes, então, são aqueles que possuem a mesma parte literal. E eu vou dar exemplos aqui para vocês. Vamos lá? Vamos lá, então. Exemplos. Primeira coisa, pessoal. O que são as partes literais? As partes literais são aquelas partes compostas por letras, correto? A parte literal, então, de um monômio é a sua letra, correto? E se precisa ter a parte literal igual, portanto, precisa ter, então, as letras iguais. Olha só, primeiro exemplo. Exemplo de letra A. 5x e 4x. 5x e 4x podem ser considerados termos semelhantes? A resposta é sim. Por qual razão? Por uma razão simples. A parte literal dos dois termos, tanto do 5x como do 4x, é a letra X. X e X. Eles possuem a mesma letra, a mesma parte literal. Portanto, são sim considerados termos semelhantes. Vamos a um segundo exemplo. Letra B. YXZ mais 2XYZ. Beleza? Olha só, pessoal, temos então aqui um primeiro termo, YXZ, e um segundo termo que é 2XYZ. Esses dois termos são considerados semelhantes? A resposta também é sim. Ah, professor, mas a parte literal deles é diferente. A parte literal aqui do primeiro é YXZ. E a parte literal aqui do segundo é XYZ. E essas duas coisas, prof, não são iguais. Na verdade, essas duas coisas são iguais sim. Porque existe uma propriedade que nós já conhecemos há muito tempo que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, então, não interessa para nós a sequência em que essas letras aparecem. O mais interessante e o que nós devemos observar é se todas essas letras são presentes nos dois termos. Então veja, Y, X e Z. Vamos conferir se no outro termo também tem isso. Tem Y, tem X e também tem Z. As três letras que tinham aqui no primeiro termo também estão presentes no segundo termo. Embora na sequência diferente, elas estão presentes nos dois termos. E se estão presentes nos dois termos, mesmo que numa sequência diferente, ela possui a mesma parte literal e, portanto, são sim considerados termos semelhantes. Beleza? Mais um exemplo, ó, letra C. Vamos lá, exemplo de letra C. Menos 2xb mais 2yc mais 2xc. Beleza? Olha só, então nós temos aqui menos 2xb mais 2yc e mais 2xc. Vamos separar então as partes literais. Temos o primeiro termo, a parte literal é xb. O segundo termo, a parte literal é YC. E a terceira, o terceiro termo, a parte literal é XC. Olha só, em algum desses três termos,
nós temos as mesmas letras presentes? E a resposta dessa vez é não. Olha só, XB, YC são letras totalmente diferentes. Ah, professor, mas nesse terceiro termo aparece tanto o X como o C. Correto, mas o X está acompanhado do C. E aqui na primeira ele está acompanhado do B, então são coisas diferentes. Olha, XB e XC são coisas diferentes. A mesma coisa acontece aqui, olha, aparece C no segundo termo e C no terceiro termo. Porém o C está acompanhado do X e aqui o C está acompanhado do Y. Portanto, nesse exemplo de letra C, a resposta é: não existem termos semelhantes. Correto? É isso aí, pessoal. Então, o que são termos semelhantes? São todos aqueles termos que possuem a mesma parte literal. Vamos ver um outro exemplo, um último exemplo aqui de letra D. Vamos imaginar o seguinte: 2x² YC menos 2yc x ao cubo. Correto? Olha só. Parte literal é então o x² YC e a parte literal é YC x ao cubo. A resposta para este exemplo de letra D é que também não possuem termos semelhantes. Veja que temos aqui no primeiro termo a presença do YC, temos aqui no segundo termo a presença do YC, portanto seriam termos semelhantes se não existisse nem o X desse lado e nem o X desse lado. Olha só, ficaria YC, YC. Mas como nós temos o X nos dois termos, nós vamos falar, vocês vão falar assim para mim: ah, professor, mas olha só, tem X também nos dois termos. Olha, tem X, tem Y e tem C. Tem X, tem Y e tem C. Porém, os expoentes, que são esses numerozinhos aqui em cima, eles não são iguais. No primeiro termo é 2, no segundo termo é 3. É quadrado e cubo. Então isso significa que esses X, eles são diferentes. Para ser exatamente igual, ele precisa ser totalmente igual. Então nós temos que a base é igual, X e X. Porém os expoentes são diferentes, olha, 2 e 3. E portanto não podem ser considerados termos semelhantes. Porque para ser termos semelhantes precisa possuir a mesma parte literal. E nesse caso eles não têm a mesma parte literal. Porque um é x² e o outro é x ao cubo. Tranquilo? Daqui a pouco eu já mostro mais alguns exemplos aí para vocês.